Bom dia, muito obrigada, Marcos. Antes, eu queria só fazer uma correção. É o seguinte, o nosso encontro não vai ser mais no auditório do Sebrae. Mudou? Por quê? Houve uma procura muito grande. O auditório do Sebrae só tinha capacidade para 35 pessoas. E tinha 50 inscritos na sexta-feira. Então, por isso, a gente precisou buscar um espaço maior e vai ser no auditório da UFRN, do SERES, Caicó. Então o evento já nasce grande, né? Que bom, né? É o seguinte, a sua pergunta, só porque agora a gente vai ter um primeiro encontro de arquitetos. Nós fazíamos parte do sistema CONFEA-CREA, junto com engenheiros, junto com geógrafos, geólogos e tal. O nosso CAL, o nosso conselho, ele é relativamente recente. Ele é criado numa lei de 2010 e ele passou a vigorar a partir de 2011. Mas é pequeno e faz se estruturar totalmente. E nós temos também um universo muito pequeno de profissionais aqui na cidade e aqui no Seridó. Hoje, depois de Patos, que saiu a primeira turma, não sei se saiu a segunda turma, então já tem mais uma série de profissionais. Hoje a gente já conta aqui em Caicó com praticamente 20 profissionais atuando na cidade. E na região do Seridó, em cidades menores que Caicó, inclusive, a gente soma uns 35 profissionais. Quando eu falei 50 inscritos, é porque também é aberto a estudantes. E eu aproveito, se tiver algum estudante me escutando e que ainda não tenha feito a inscrição, saiba que também você será bem-vindo nesse encontro. O que mais que eu posso dizer a respeito disso? No caso, ele acontece em 2 dias. 2 dias. Vocês vão discutir, por exemplo, na pauta, desde o plano diretor de Caicó, a como montar o escritório também? Sim. Sobre plano diretor. Sobre plano diretor e código de obras, que são 2 leis municipais, a coordenadora de projetos da Secretaria de Infraestrutura, Caroline Medeiros, é quem vai explanar sobre esse assunto. Nós temos um plano diretor muito... caducou já precisou, já era para ter sido revisado há muitos anos. O plano diretor é bastante antigo e ele foi meio feito à força de um TAC. Ele não é exatamente criado para Caicó, com a problemática de Caicó e com as soluções propostas para Caicó. Então, há alguns anos já atrás, eu já fui inclusive para uma audiência pública pela Câmara, chamada pelo vereador Rangel, que estava querendo discutir esse assunto, e nessa época ele já estava precisando ser atualizado. Isso já faz alguns anos, foi na outra gestão ainda. Então, é urgente uma revisão. O que é um plano diretor? O plano diretor seria a lei, é a lei que direciona, que rege, que orienta todo o crescimento urbano da cidade. Para onde ela vai crescer, como crescer. Ela tem um instrumento também que é o zoneamento. Eu posso construir uma indústria em qualquer lugar? Não posso, né? Então, onde posso construir? Como o trânsito deve fluir? E o Código de Obras é um instrumento dela. Então são diferentes. Por exemplo, o plano diretor é uma coisa. Seria uma coisa mais geral. O Código de Obras nasceu do plano diretor. É como se fosse filho do plano. É como se fosse um filho, é um instrumento. O Código de Obras, na realidade, ele é uma coisa mais específica. Ele trata de taxas, de registros, de licenciamentos, de documentos para que você construa. Só que como nós não temos um plano diretor no qual a gente se baseie, a gente acaba se baseando no Código de Obras. E o Código de Obras de Caicó, ele traz, inclusive, alguns itens que deveriam estar no plano diretor. Então, o município que cresce em cima do Código de Obras, ele é um crescimento equivocado, na sua opinião? Na realidade, ele é sem direcionamento. Ele é aleatório. O plano diretor, na realidade, qual é a principal função do plano diretor? Tem, inclusive, isso como se fosse uma definição. Ele vem para fazer com que a cidade cumpra seu papel social. Lindo isso, né? E desde a Constituição de 88, lá rege que toda cidade com mais de 20 mil habitantes deve ter um plano diretor. Agora, por exemplo, se você... daqui a pouco a gente volta à questão aqui do encontro da manhã, mas você entrou num assunto que realmente é interessante, que mexe, inclusive, com as pessoas. Para quem está em casa nos ouvindo, por exemplo, lá no João 23, lá no Frei Damião, Nova Caicó, por que a população de Caicó deve se preocupar, por exemplo, com essa questão do plano diretor? O que é que afeta na vida das pessoas o plano diretor?
como eu falei, cidade como função social afeta tudo. O uso dos espaços privados, públicos, garantir que o privado não invada o público. O uso da a cidade como sua função social diz respeito a todos os moradores da cidade. E, inclusive, um plano diretor, ele tem que ser, por lei, participativo. Ele deve ser feito pela população, com a participação da população. Claro, é feito por uma equipe multidisciplinar, são vários profissionais, porque é uma coisa realmente muito complexa, muito complexa. Você trata de meio ambiente, de trânsito, de urbano, do social, por que não dizer também as questões de sustentabilidade. E, por lei, é necessário, é um dos pré-requisitos, é que tenha participação social do plano diretor. Eu espero que com esse nosso encontro e com a gente falando sobre o plano diretor, vindo falar sobre o plano diretor aqui, já é a segunda rádio que eu venho falar sobre isso, que a gente atente para fazer uma atualização desse plano. Que já, ele está caduco. Quais são nossos... Pois não, João, bom dia. Bom dia, João de Souza. Bom dia, Marcos. Bom ela dia, aparece aqui de ano no programa. Assim, bem interessante. Você disse que a gente tem um plano diretor que já caducou. Mas já caducou sem nem colocar em prática. Aí vamos revisar esse plano. Mas vai ser colocado em prática? O que falta, então? Mas o caso ele já está em prática, né? Não, como, Marcos? Se a cidade cresce de forma desordenada. Ou, na verdade, o plano diretor está no papel. É esquecido. Na realidade, ele existe. Existe uma lei chamada Plano Diretor do Município, porém, ele é uma lei vazia. Ele não tem uma lei de zoneamento que seria complementar. Mas no caso, assim, só para explicar, no caso ele está em prática, assim, com as velhas atualizações. Mas ele está em prática no papel, mas na realidade não. Só no papel, isso, então. Joelma tem razão. Ele existe, certo? Existe. Você procurar, existe um documento, mas que você não consegue fazer nada baseado nele. Então, foi feito um código de obras faz o que não sei, uns 5 anos, a gente se perde no tempo, não faz muito tempo o Código de Obras, e que hoje ele meio que faz às vezes do plano diretor, porque é a lei que realmente existe, é a lei que realmente direciona alguma coisa, que é para Caicó. O plano diretor, ele é muito genérico. Você lê o plano diretor e você não percebe que ele está falando de Caicó. Ele não referencia diretamente Caicó. Entendeu? O que é que, por exemplo, você falando em questão de um plano desatualizado, o que é que é mais gritante nessa sua... Né, você consegue identificar o que, por exemplo, dentro do plano diretor de Caicó que está desatualizado, que não contempla mais, por exemplo, o atual momento que Caicó passa? Para que o ouvinte possa entender. Eu diria que ele nunca nem contemplou. Então é uma peça de ficção. Eu digo, esse texto é meu, inclusive. Eu digo, é uma peça de ficção. Eu digo exatamente isso. Ele é uma peça de ficção. Me parece, eu posso estar errado, mas me parece que ele foi executado à força de um TAC. Porque era obrigatório ter, entendeu? Mas seria interessante, na realidade, chamar a própria Caroline Medeiros, que ela vai falar sobre isso no nosso encontro, que ela trabalha com isso, então ela teria muito mais condições de falar sobre os itens que estão lá. Proponho que você chame para vir. Marcos, na verdade, Marcos, não só é o município de Caicó, não. O correto é que todos os municípios têm que ter um plano diretor. A partir de 20 mil habitantes. Exatamente, tem que ter um plano diretor. Só tem que o plano diretor, hoje, é só no papel, não funciona. Os arquitetos reclamam disso, os engenheiros. Pegue todos esses profissionais da área para ver o que é que eles falam em relação ao plano diretor. Aqui na nossa região só teria aí, por exemplo, a obrigação de ter plano diretor, Caicó, Currais Novos, Parelhas, acho que Lagoa Nova talvez chegue mais do que 20 mil, Jardim de Piranhas, né? Enfim, não são todos os municípios que teriam essa obrigação, né? Não, todos não. Mas mesmo não tendo, é importante, por exemplo, o município ter essa obrigação? Aliás, ter esse plano diretor? É importante sim, porque toda cidade, o que é que se espera de uma cidade? Crescimento. E crescimento ordenado, né? E qualidade de vida, porque o plano diretor é diretamente ligado à qualidade de vida daquela população. Você acha que muitos problemas que hoje a gente convive aqui em Caicó, por exemplo, construções sendo edificadas no leito dos rios, né? Isso é culpa justamente de Caicó? Com toda certeza. Porque no plano diretor também está a proteção dos mananciais,
A proteção das áreas não edificantes. Com certeza. Então fica aí fica a dica aí para a nossa Câmara Municipal, no caso, atualizar esse plano diretor, né? Não só é urgente, como já estamos atrasados em vários anos. E a Já cidade, tem muita e a coisa cidade que foi feita está pagando o errado. preço por isso, né, Muito Anitta? alto, muito alto. Então isso vai ser discutido amanhã, vai ser uma das pautas. Sim, sim. Ok. Agora me diga uma coisa, qual é a diferença entre o arquiteto e o engenheiro, por exemplo? São áreas distintas, caminham lado a lado? Olha, são áreas correlatas, caminham lado a lado. Na realidade, uma coisa bem simples para diferenciar seria o que e como. O que fazer, quem decide é o arquiteto, é o projeto da arquitetura. O que fazer, o que vamos fazer. Agora, como isso vai ser feito, como isso vai ser executado, é a da engenharia, certo? Mas são profissões cujas leis que as regem se sobrepõem muito. Pela lei, é permitido, a lei que rege a profissão da arquitetura permite fazer determinadas coisas que a princípio se pensaria que fosse da engenharia, somente. E a lei que rege a engenharia também, por sua vez, permite fazer coisas que a princípio seriam da arquitetura. Por quê? Porque cada um de nós, as áreas de formação são diferentes. Cada um de nós estudou determinadas coisas. Mas a lei dá uma amplidão maior de permissões. Ou seja, o projeto arquitetônico que o arquiteto estudou mais a fundo para isso, deveria ser somente feito pelo arquiteto, somente permitido. Porém, a lei que rege a engenharia permite que o engenheiro também faça. Isso estamos numa briga, porque o arquiteto estudou para isso. O projeto arquitetônico está dentro do o que fazer, né? O que fazer. Já os engenheiros dizem orçamento, execução de obra, determinadas coisas deveriam ser só dos engenheiros, mas arquiteto também pode fazer. Só que é o seguinte, você tem que ver quem tem mais competência na hora do estudo, da formação. Eu, Anitta, eu não me proponho a fazer estrutura. Por quê? Até a lei me permite fazer. Mas eu não estudei a fundo para isso. Não era uma área que me interessaria. Eu estudei arquitetura. Então, eu estudei conforto térmico, eu estudei patrimônio histórico, eu estudei mobilidade urbana, mas não estudei como passar um cano, que cano é esse, fazer hidrossanitário. Isso fica com o engenheiro. Isso, para mim, fica com o engenheiro. Agora, mas eu posso fazer, a lei me permite. Uma obra, por exemplo, idealizada por um arquiteto, né, e coordenada por um engenheiro, ela tem menos chances de dar problemas no futuro? Com toda certeza, porque cada um está fazendo o que aprendeu de mais, né, de melhor. No caso, a gente estuda, no projeto de arquitetura, a gente estuda conforto térmico. Para a gente aqui é uma coisa muito cara, né? A gente precisa ter ventilação. A gente tem um vento. Agora a gente precisa que ele circule. Conforto térmico é ventilação, né? É ventilação, é falta de calor. Então é o seguinte, se eu posicionar por exemplo, a janela do meu quarto para o lado do sol, com certeza eu vou ter calor ali dentro. Fazer um projeto não é simplesmente você chegar num papel e fazer uns quadradinhos e fazer uma ligação entre um e outro. Não, não é. Obra hoje, eu digo que obra é uma coisa cara, então você precisa ser bem feita, precisa ser bem pensada, porque isso lhe dá qualidade de vida, isso lhe dá economia. Você posicionando bem as aberturas, por exemplo, isso lhe dá menos gastos em contas de energia, sustentabilidade, um conceito super atual, né? Eu sempre tive essa curiosidade porque, por exemplo, muitas pessoas acham o trabalho de com arquiteto, e principalmente se for com uma renomada como a Anitta, né, é muito caro, né? É realmente caro ou é um mito isso, por exemplo? Totalmente mito. É um trabalho muito barato. Por quê? Olha, o projeto, o nosso trabalho começa na primeira conversa com o cliente. Então, você conversa e digamos que você gaste 1 hora na primeira conversa. E essa conversa volta, você conversa novamente, você faz o projeto. Ele pode ser aprovado a princípio ou não. Você trabalha, não é tangível, nosso trabalho não é tangível. Uma coisa que eu vou abrir um parêntese aqui, que parece caro a princípio, é porque você apresenta, você conversa com o cliente, é diferente você comprar uma roupa, você chega assim, olha, eu quero essa roupa. Você vê a roupa, você pega, a roupa é tangível. O projeto de arquitetura não.
Você aceita pagar determinado valor sem ter visto, sem ter pego. Porque o trabalho deve ser acertado antes de você começar a trabalhar. Você não vai começar a trabalhar de graça, né? Até a própria conversa, claro, que você não vai pagar antecipado. Uma conversa, uma consulta. Você pode fazer uma consulta. Mas você não tem dado um traço, você não tem feito nada ainda. Então eu sei que é complicado você aceitar pagar um preço sem você ter visto nada. Você está acreditando naquele profissional, você confia naquele profissional, você acredita que aquele projeto vai resolver os seus problemas, porque o profissional tem competência, você confia nele. Mas eu sei que é difícil, e por isso talvez passe essa ideia que seja caro. Mas o projeto, você faz o projeto, você acompanha a obra, você tira as dúvidas de pedreiro. Do começo ao fim. Do começo ao fim. Você vai à loja com o cliente, escolher os investimentos, os acabamentos. Dependendo da negociação, e claro, tudo depende da negociação, não, vamos considerar que eu quero só, me dê só a planta, eu quero só o projeto, eles chegam à planta. Só que a planta não é só a planta é um projeto, você tem as cortes, fachadas, as elevações, como a gente chama, não é só a planta. Planta seriam as medidas horizontais. Claro, se eu dou menos tempo de trabalho, eu posso dar um desconto no meu trabalho. E isso eu digo mas todos os profissionais. Você trabalha menos, o valor vai ser menor. Mas quando a gente fala o trabalho do profissional e quando você percebe que, olha, ficou muito bacana, atendeu realmente minhas expectativas, é porque ele teve o acompanhamento do profissional desde o início até o fim. E o projeto do arquiteto não é só a arquitetura, não é só a edificação, seja ela de residência, de hospitais, de aeroporto. Ela pode ser paisagismo, eu posso fazer jardins. Eu posso viver só disso, inclusive. Projetando jardins. Arquitetura de interiores, que hoje agora já tem uma nova profissão que também sombreia, que é o design de interiores. Mas eu posso fazer a ambientação, eu posso projetar o interior de uma loja inteira. Como eu, por exemplo, faço, né? Eu não trabalho com paisagismo, mas com a arquitetura da edificação e de interiores eu trabalho. Como é que vocês convivem? Porque, por exemplo, existem pessoas que às vezes vão pelo lado mais fácil, mas que se torna até mais caro. De, por exemplo, recorrer a um desenhista, a um projetista para fazer, por exemplo, um projeto arquitetônico. Isso pode ficar muito mais caro, né, às vezes, né? Eu não diria que às vezes, eu diria que é sempre. Porque o barato sai caro. Você faz... Muitas vezes você precisa refazer porque você não está gostando durante a obra. Quebrar uma obra é caro. Quando termina, você não fica satisfeito. E o que eu acho que é o mais caro de uma obra é você não estar satisfeito. Porque você paga o preço de uma obra bem executada, bem planejada e não é o mesmo. Só que quando no final você não fica satisfeito, é muito mais caro. A obra sai muito mais cara. Eu acho que cada profissional, quando qualquer pessoa for procurar um profissional para fazer o seu projeto, procure um profissional que realmente estudou para isso. Projeto, como eu já falei aqui agora há pouco, não é só quadrículas, não é brincar de você montar quadradinhos, não é isso, projeto não é isso. Nesse ponto, o Conselho, ele é atuante na fiscalização? Olha, na realidade, o Conselho... O Conselho hoje, o nosso Conselho é um Conselho pequeno, está lá em Natal. Ele vem ao interior fiscalizar algumas vezes por ano, mas o estado é grande, tem mais de 150 municípios. Não tem como cobrir tudo. E assim, na realidade, como a lei permite que engenheiro também seja responsável pelo projeto de arquitetura, como eu falei que há sombreamento de leis. Então, assim, o que é que o Conselho, nessas horas, o que ele fiscalizaria? Ele vem saber se existe um profissional responsável por aquela obra. Se, no caso, ele chegar e não é o arquiteto, é o engenheiro que está assinando, mesmo que tenha sido um desenhista que tenha feito, que isso infelizmente, não é raro, mas se existe um profissional que registrou e diz que é responsável, o nosso Conselho não pode fazer nada contra isso. Então, cabe ao cliente ter o bom senso de procurar o melhor para ele. Ou seja, contratar o profissional que, de fato, iria executar o seu sonho, porque é sonho, a obra é sonho,
da forma melhor possível. É um sonho, se não for bem planejada, vira um pesadelo. Vira um pesadelo, é verdade. Anitta, obrigado pela sua participação, foi um prazer recebê-la aqui. Lembrar que amanhã tem início. Que horas começa amanhã a programação? Olha, vamos olhar aqui que eu posso confundir. O encontro dos arquitetos do Seridó acontece amanhã e quarta-feira aqui em Caicó, não é isso? Sim. Posso fazer inscrição ainda ou já foi esgotada? Não, pode, porque Pode, agora né? a gente tem no auditório, cabem 120 pessoas. E eu queria frisar que não é só os arquitetos daqui de Caicó, não. Tem de todo o Seridó. A gente tem arquitetos trabalhando em Cruzeta, em Parelhas, em Jardim do É Seridó. uma profissão que está renovando? Você vê jovem, por exemplo, na arquitetura aqui na nossa região? Sim, porque agora, como Patos tem faculdade de arquitetura, já saiu a primeira turma, ficou bem mais fácil para os caicoenses estudarem arquitetura. Podem morar lá, como também podem ir e vir diariamente. Vamos com a programação? A programação. Então, reiterando aqui, não é mais no auditório do Sebrae. É na UFRN. É na UFRN, por causa da procura. Vale salientar. Boa, né? Vale salientar que é por causa da procura. Então, é o seguinte, começa amanhã às 15 horas, amanhã 9 de julho, com credenciamento. Em seguida, temos a primeira palestra, que é com Thales Rodrigues, que é do Sebrae, é um treininho do Sebrae. A palestra tem o nome Arquiteto, transforme sua profissão em um bom negócio. Eu tenho mais tempo para falar ainda? Fica à vontade. Porque é o seguinte, na faculdade não aprendemos a gerir negócios, não aprendemos nada sobre gestão. A gente cumpre as nossas cadeiras, né, o nosso currículo, mas assim, a gente aprende a projetar, ser artista, aprende técnica, mas gestão, não. E o Sebrae realmente tem sido um parceiro, a gente já fez, inclusive, cursos, eu inclusive já fiz, Canvas, Na Medida, que é sobre gestão para arquitetura. Fizemos cursos só para arquitetos. E eu espero que a gente consiga fazer um aqui também, que é bem interessante. Às 16h30 tem Uma Cidade em Movimento. Aí vamos falar, sim, sobre Código de Obras e Plano Diretor, com a coordenadora de Projetos em Engenharia, arquiteta e urbanista Caroline Medeiros, arquiteta caicoense. Às 18 horas, iniciando um escritório de arquitetura, desafios da atual realidade. Isso é para quem está começando. Não necessariamente. Isso a gente nunca... É interessante para quem está começando, mas isso é uma coisa que a gente nunca para de aprender, né? Certo. Iniciando o escritório de arquitetura, desafios da atual realidade. Essa parte, desafios da atual realidade, pega para nós todos. E ela será ministrada pelo arquiteto e urbanista e conselheiro do CAL, Matheus Duarte. Aí a gente vai falar também sobre ética, a questão ética. É muito interessante essa palestra dele. E em seguida teremos uma roda de conversas com Matheus Duarte, Lilian Brito, que é a gerente técnica do CAL, Hector Siqueira, que é o assessor jurídico do CAL. Eles dois vão estar no dia seguinte, eu vou falar. Comigo, Anitta Alves, e com Carol, que é a coordenadora de projetos da infraestrutura. Essa roda de conversas a gente vai aproveitar para tirar todas as dúvidas, que agora seria uma conversa informal, é o grande debate, né? Então pode-se falar sobre qualquer assunto pertinente a qualquer uma das palestras e até fora, que qualquer dúvida. Esse encontro de arquitetos aqui do Seridó, aqui em Caicó, é uma demanda nossa, dos profissionais locais. Porque tudo a gente precisa ir de um em um a Natal, ou quando a fiscalização vem aqui. Mas então, vamos trazer o CAL para cá. Isso faz parte é um trabalho, uma estratégia... De interiorização? De interiorização. De uma das comissões, inclusive uma comissão que eu faço parte lá no CAL, que é a CEFEP, é a Comissão de Ensino, Informação e Exercício Profissional. E a gente espera, como profissional e como CAL também, que seja um encontro anual. Já existe em Mossoró, que tem um universo de profissionais muito maior, mas que a gente consiga também fazê-lo aqui em Caicó, ano a ano. E na quarta-feira, o que nós teremos? E na quarta-feira. Então, na quarta-feira começa às 14 horas. A quarta-feira, ela seria mais direcionada, então, para os recém-formados, né? A primeira palestra é palestra sobre RRT. O que é o RRT? O RRT é o Registro de Responsabilidade Técnica. Porque cada projeto nosso, cada trabalho, ele deve ser registrado. É como se fosse uma patente. Eu sou o autor, né?
E é um acordo, é assinado pelo profissional, no caso de um projeto, é assinado pelo profissional e pelo cliente. É uma peça jurídica. E esse RRT, essa palestra será ministrada pela nossa gerente técnica, por Lilian Brito. Eu digo que é direcionada aos recém-formados, mas quando houve há uns 2 anos atrás aqui, mesmo já preenchendo desde 2012, a gente ainda descobre coisas. Puxa, isso é isso? Não é tão simples assim. A gente sempre descobre alguma coisa que a gente ainda não sabe. Em seguida, às 15 horas, a gente tem uma palestra sobre contratos com o assessor jurídico do CAL, Hector Siqueira. Contratos, para que as duas partes, tanto o cliente quanto o profissional, sejam resguardados. Todo projeto deve ter um contrato. Não conheço um profissional que nunca tenha passado por um perrengue desse. De ter feito um projeto, ter feito um trabalho, ter trabalhado horas e no final... Não quis olha, pagar. muito obrigada. Não vou querer. Isso não pode, né? Você trabalhou. É uma pena isso, né? Às 16h20 temos a palestra sobre tabela de honorários. Porque também nós não sabemos cobrar. Apesar de você ter dito agora há pouco, a gente tem uma ideia, todo mundo tem uma ideia que o projeto é caro. E a gente tem uma ideia que o projeto é barato. Porque a gente trabalha muito. Uma amiga, inclusive, estava falando ontem, uma colega caicoense, arquiteta caicoense, que uma colega dela profissional fez um cálculo. Quanto sairia uma semana de projeto de arquitetura? Pela quantidade de tempo que a gente passa trabalhando. Ela chegou ao cálculo de R$50 por semana. Isso é valor? E olha, você pode me perguntar, e quanto tempo dura um projeto de arquitetura? Quanto tempo é? Depende, 6 meses, é 1 ano. É mais do que isso até o trabalho. É muito tempo. Ok, Anitta. Obrigado pela sua participação. Sucesso no encontro. Começa amanhã, vai até quarta-feira, o primeiro encontro de arquitetos do Seridó, com certeza. Tomara que fique no calendário anual de eventos aqui do nosso município. E algo mais a acrescentar, pode ficar à vontade. Apenas agradecer. Agradeço em nome do CAL e em nome dos arquitetos de Caicó e também do Seridó, a oportunidade de estar aqui falando não só sobre o encontro, mas aproveitando para falar sobre coisas que nos são caras, enquanto profissionais. Porque acredito que a maioria das pessoas não faz ideia nem do que fazemos. Mesmo eu estando trabalhando há quase 30 anos aqui em Caicó, me parece que nós somos muito invisíveis. Muita gente não sabe o que fazemos. Eu ainda me pego respondendo, depois desse tempo todo, o que é que o arquiteto faz, qual a diferença entre arquitetos e engenheiros. Então, eu acho muito, muito bom esse espaço, acho muito interessante para a gente, enquanto profissional, certo? Muito obrigada. Obrigado. 8h04.